Bom dia, paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a orar, e passou toda a noite em oração a Deus. Quando se fez dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Estava lá uma grande número dos seus discípulos e uma grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, que tinham vindo para o ouvir e para ser curados das suas doenças. O que eram vexados pelo espírito imundo ficavam também sãos. Todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, antes de começar a nossa reflexão do Lectio Divino, o último versículo, os dois últimos versículos, nos apresenta o povo buscando Jesus para ouvi-lo, para tocá-lo, porque ao ouvir Jesus, a tocá-lo no Senhor, eram curados, saíam as doenças, as enfermidades eram curadas, os espíritos imundos saía dele uma virtude que curava a todos. Então, você se relacionar com Jesus, você se aproximar dele, você tocá-lo, você se colocar diante dele, ele te ensina, ele te modela, ele te traz meios para que a tua vida seja uma vida de virtudes, uma vida na convivência com amor, uma vida da convivência com Deus, e nos ensina a tomar decisões, nos ensina a escolher as situações para que nós não caiamos nas ciladas do maligno, como caiu Adão e Eva, como caiu muitos profetas, como caiu muitas histórias nós vemos na palavra, por uma situação que Jesus nos apresenta hoje. Olha só como começa. Naquele dia, Jesus retirou-se. Para onde? Para um lugar à parte com o seu Pai, em oração. Então, queridos irmãos, como está aqui a nossa reflexão do Lectio Divino hoje, eu, você, toda a família cristã, como são chamados os apóstolos, a Igreja de Cristo, como nós vemos hoje na primeira leitura, nós somos chamados a fazer parte do corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça, e nós somos os membros, e nos ensina a viver a santidade, a buscar a presença dEle, a buscar a sua ação. A convivência com Jesus nos leva a Ele. Então nós não podemos ficar só nas palavras, nós temos que ouvir a Jesus e colocar em prática. Como a gente ouviu hoje, que está essa palavra lá em Mateus 17,5, eis o meu filho muito amado, ouça-o. Então o próprio Pai nos ensina a ouvir o seu filho. Ouvir é o que? Fazer tudo o que ele fez. As práticas, as virtudes, a presença. E hoje o Senhor nos ensina, o nosso Senhor Jesus nos ensina algo muito importante. Jesus escolhe os seus discípulos mais próximos, aqueles que devem ajudá-lo no anúncio do Evangelho. A iniciativa é do Pai. De fato, Cristo não faz nada sem o Pai. Por isso, antes de tomar essa decisão, passa a noite inteira em oração. Para Jesus, a oração é muito importante, pois é a origem de todas as suas escolhas e de cada ação. Quero finalizar aqui, tinha mais explicação, mas ele finaliza nos dizendo: diante das minhas escolhas, diante das minhas decisões, eu entro num diálogo com Deus, eu peço para Deus uma orientação, ou o jeito que me falam algo, eu já vou dizendo, eu já vou respondendo, já vou dizendo sim, não, já vou, não vou.
Sabe, irmãos, hoje é um ensinamento muito grande. Eu coloquei assim que eu devo mudar a minha forma de cada ação da minha vida. Antes eu devo me colocar primeiramente em oração. Há muito tempo eu venho fazendo isso, mas sem perceber, que nem hoje mesmo, né? Antes eu rezo o rosário, e a rezar o rosário eu estou ali escutando a Deus, escutando os irmãos que estão falando. E quantas vezes, irmãos, eu fui tomar decisões de um dia para o outro e eu tinha que responder algo, eu tinha que ajudar algo diante de uma acusação, diante de um problema, diante de uma dificuldade, e Deus ali ia falando comigo. E assim, irmãos, vai falando com aquelas pessoas que estão enfermas, vai falando com aquelas pessoas que estão vivendo situações difíceis, financeiras, qualquer situação. E aí você entra em diálogo com Deus e você começa a ouvi-lo de várias formas, e em explicações, em oração, em leitura bíblica, a palavra de Deus, e você vai ouvindo a Deus, e ali você dá uma resposta para você, uma resposta para uma situação difícil, uma resposta até através de uma fala. Quantas vezes, irmãos, eu já provei disso, de você falar no nervosismo e você falar o que não deve. A melhor forma que hoje eu, como pessoa humana, presenciando a presença de Maria, no silêncio de Jesus, no momento de um ataque, que seja com um casal, é o silêncio. No momento do nervosismo, a gente tem que lutar para não falar nada, porque a fala pode te autocondenar depois. Então, o que você tem que fazer? Um momento de oração, como a gente faz de madrugada, esse momento aqui com a palavra, e você pedir para Deus, aí você toma uma decisão. Assim eu fiz por muitas vezes e acertei, como já fiz às vezes ao contrário e errei. Então assim, nervosismo, a ação, o mover, o ódio, a ira, não convém que você falar algo assim antes de você conversar com Deus, pedir uma orientação para o Senhor. E aqui o Senhor nos ensina isso. Sabe, irmãos, e hoje de manhã foi o que eu mais fiz antes de ver essa palavra. Que eu preparei o café com Jesus, fiz a minha oração, o meu rosário, preparei o café com Jesus, falamos isso, que a gente tem que ir ao Pai em oração, uma forma do amor de Deus, a gente elevar ao Pai. E quando eu vi essa palavra agora, esperei um momento, tive que ter o meu momento com Deus conversando, eu já vi que Deus tinha me ensinado isso, a viver esse momento de você falar com Ele. Eu tinha coisas para resolver, resolvi. Antes eu conversando com Deus, aí você escuta aquela voz, não fala isso. Não, isso aí vai ofender o irmão. Não, fala outra coisa. Fala isso, porque isso não é correto. Aí você começa a se orientar com Deus, pedindo o Espírito Santo. E aí, meu irmão, são as pequenas batalhas que as pessoas não valorizam, que pode mudar o percurso de uma discussão, pode mudar o percurso de um diálogo em família. Sabe, irmãos, e quantas vezes a gente tem lutado para que as famílias sejam unidas, para que as pessoas sejam unidas. Antes de qualquer coisa, lembre-se disso. Leve a Deus o exemplo do nosso Senhor. Ele vai até o Pai. Diante de uma escolha, de uma decisão, Jesus nos ensina a não fazer nada sem o Pai. Coloca a mão no teu coração. Talvez você tenha que tomar alguma decisão. Talvez você tenha que falar algo para alguém. Talvez você tenha algo que vai mudar o rumo da sua vida. Um trabalho, qualquer situação, irmãos. Uma discussão em família. Talvez você já falou o que não devia, e agora como eu vou agir? Como eu vou me colocar diante dessa situação? E você está recorrendo ao lugar certo. E nós aqui nesse cantinho, junto com Deus, junto com o Pai, eu te convido a levantar uma oração a Deus. Na tua intimidade com o Senhor, aí onde você estiver, se tiver alguém perto, se retira, vai até o cantinho, só você e Deus. Fala, Senhor, diante dessa situação, eu quero fazer essa oração junto contigo, meu irmão. Eu já fiz a minha oração hoje, mas Pai, eu quero elevar ao coração de cada irmão que está aqui, cada situação deles, que eles precisam hoje ter uma escolha, fazer uma decisão. Quantas vezes erramos, Senhor, por nós não darmos o tempo ao tempo, por nós não tomarmos uma decisão acertada, clamando a Tua presença, clamando a Tua voz. Por isso, Senhor, neste momento, junto com esses irmãos, nós te pedimos, diante do que nós estamos te apresentando agora, Senhor, nós desejamos e queremos a sua orientação. Que neste momento, querido irmão, que o Espírito Santo de Deus venha
movimentar, venha mover diante da sua vida aquilo que você mais precisa. Fecha os teus olhos. Ouça o Senhor. Me vêm assim, irmãos, muitas barreiras, muitas dificuldades em planos, projetos, momento com vontade de desistir, de não ir adiante. Você tem ouvido muitas vozes, né? Muitas explicações, mas você acredita que você pode vencer. Mas essas vozes te diziam o contrário. Acreditando no teu Senhor, diante da tua fé, creia, meu irmão, minha irmã, que Deus vai mudar o rumo dessa situação. Acredite no teu potencial. Olhe para você, olhe para a sua vida. Acredite. Deus te honrará. De que forma? Eu estou sendo justo e verdadeiro? Eu estou dando o meu melhor e é um trabalho justo e honesto? Continue em frente. Se não for, essas pessoas te orientaram bem. Assim está, irmão, a nossa decisão diante de tudo que vamos fazer. Deus aprovaria? Será que é a voz de Deus ou a voz do mundo? Muitas pessoas não sabendo o que é a voz de Deus. Preste atenção. Deus aprovaria? Isso vai me dar salvação? Vai me levar para o céu? Ou é uma coisa que não vai dar nada? Vai me distanciar do amor de Deus, da família? Está aí a tua resposta. Que Deus abençoe. Antes de fazer qualquer coisa, peça ao Pai e Ele te dirá. Não levando, sempre levando, a voz de Deus vai te levar para o céu. Se é uma voz que te leva pelo ter, para se autopromover, para a soberba, para tudo que é coisa errada, não é a voz de Deus. Agora te levou para o caminho de Deus, te levou para a salvação, não interferiu na tua salvação, não interferiu na tua presença de Deus, segue firme que é a voz de Deus. Que Deus abençoe. Finalizando, rezamos um Pai Nosso, 3 Ave Maria, e depois nós fazemos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós